querido amigo, minha querida amiga, que maravilha, mais um dia tendo a Bíblia na mão. Nesse mês de setembro, dedicado às Sagradas Escrituras, nós iniciamos esse trabalho juntos, 30 dias com a palavra, a Bíblia na mão. E nós estávamos estudando anteriormente o livro de, você se recorda? Samuel. E com Samuel é interessante, nós tivemos o quê? O início do reinado. O povo pede um rei. E qual foi o primeiro rei? Davi. E fechamos o livro de Samuel, então, com a morte do rei Davi. E eu disse que Davi escreveu, ou por assim dizer, ele foi um dos inspiradores, não é? No livro dos Salmos. Cada momento da sua história, cada momento da sua vida, se eram momentos marcados pelo sofrimento, um salmo. Davi se dirigia ao Senhor através do livro dos Salmos. Se era um cântico de vitória, Davi escrevia lá um cântico de vitória, e esse tornou-se salmos que o povo de Deus ao longo do caminho e a igreja ainda hoje entoa. E já havia dito, não é, o Salmo 50, por exemplo, um salmo de penitência. Livro dos Reis, portanto. Então, o primeiro livro dos Reis, nós temos 22 capítulos. E inicia o livro dos Reis com a sucessão de Davi. E interessante que a sucessão ao trono, ela nunca vai ser de forma tranquila e serena. Fazemos aqui um fato, não é? O padre queria trazer uma coroa, mas eu não tenho uma coroa para significar esse período dos reis. Então, vamos olhar para a coroa da rainha Elizabeth. Vimos aí um processo, não é? Nossa, quanto tempo de velório para uma rainha, mas também quanto tempo de governo. Então o rei, ele é coroado. E para a coroação de um rei e na coroação de um novo rei, sempre haverá estes litígios, estas competições, ainda mais quando entre dois irmãos, não é? Um mais novo, um mais velho, de repente tem a preferência da mãe, tem a preferência do pai. E não foi diferente com Salomão, que sucedeu Davi, não é? Ele foi eleito rei, mas dentro desse processo, não é? Tinha um irmão que se chamava Adonias, e nós encontramos esta história da sucessão lá no capítulo 2 do livro dos Reis. Seria interessante observar, não é, este processo. Ainda vivo na presença da mãe, Salomão recebe do pai o reinado. E Salomão jura manter-se fiel a quem? A Javé, ao Senhor, à lei de Moisés. Mas é interessante que houve falhas, não é? Houve falhas nesse processo de fidelidade. E é por esta razão que o reinado dos reis, ele sofrerá sérias divisões. Mas Salomão, como veremos, ele iniciou de forma muito bonita o seu reinado. Ele é dotado de uma sabedoria grandiosa, e é interessante que houve um litígio, e eu tomei a liberdade de escolher um deles aqui no capítulo 3, precisamente no versículo 16, quando Salomão, dotado de sabedoria, ele resolve uma peleja entre duas mães. E essas duas mães, por assim dizer, mulheres, não é, que viviam, a palavra é até complexa de ser, assim, a história, como coloca as Sagradas Escrituras. Eu vou ser fiel. Majestade, esta mulher e eu vivíamos na mesma casa. Duas mulheres que vivem na mesma casa, e de repente ambas dão à luz. Eu dei à luz quando ela estava em casa. 3 dias depois, também esta mulher deu à luz. Estávamos juntas em casa.
Não havia ninguém além de nós, somente nós duas. Certa noite, o filho desta mulher morreu, pois ela deitou sobre ele. Ela se levantou de noite e, enquanto tua servidora dormia, pegou meu filho que estava comigo e a pôs junto dela. E pôs junto a mim seu filho morto. Levantei-me de manhã para dar de mamar ao meu bebê e o encontrei morto. Olhei bem e vi que não era o bebê que eu tinha dado à luz. Mas a outra mulher replicou: não, meu filho é o que está vivo, o teu é o morto. E discutiam diante do rei. Então o rei falou: esta diz: meu filho é este, o que está vivo, o teu é morto. E esta outra diz: não, teu filho é o morto, o meu é o que está vivo. E ordenou: dai-me uma espada. Apresentaram a espada. Disse: dividi em dois o bebê vivo, dai metade a uma e metade a outra. Então a mãe do bebê vivo comoveu-se nas entranhas por ser seu filho e suplicou: majestade, dai-lhe o bebê vivo, não o mateis. Mas a outra dizia: nem para ti, nem para mim, cortai-o. Então o rei deu a sentença: dai a essa o bebê vivo, não o mateis. É ela a mãe dele. Veja, é interessante, não é? O rei vai dizer que para administrar um reino faz-se necessário a justiça. E a mãe que solicitou: não o mates, não o mates, era esta a quem deve dar-se o bebê. Por quê? Porque mesmo que as entranhas daquela cujo filho havia morrido, não teria dolorido tanto. Então é preciso entender e compreender que, de fato, nós somos chamados a administrar também a nossa vida, a nossa história, sempre sob a égide da justiça. E aí, meu querido, minha querida, tirando essa história, vamos lendo o capítulo, ou seja, o livro dos reis, nestes primeiros capítulos. E qual foi a grande façanha de Salomão? A princípio, a grande façanha de Salomão foi a construção do templo, bem como do palácio real. Então, um suntuoso templo é erigido sob o governo de Salomão, e bem como seu palácio real. Tanto que, quando nós lemos as Sagradas Escrituras, vamos entender e compreender que os trabalhos de toda uma nação, todas as forças de uma nação foram envidadas para quê? Para a construção de um reino. É interessante, estava recordando enquanto estudava, quando da mudança de governo, não é, para Brasília, uma cidade que foi construída, não é, a toque de caixa. E aí é interessante fazer esse paralelo, quando eu estava lendo também o livro dos reis, quantos e quantos governantes nós não tivemos. Bem, eu estou com 65 anos, e 65, padre, o senhor está ficando idoso já mesmo, eu nem se lembra quantos anos o senhor tem. 57 anos, eu nasci em 65, não é, 1965, e é interessante que eu não me recordo, não é, se vocês me solicitarem aqui o nome dos presidentes da República, não é, é difícil, ainda mais o nome do livro, o nome de todos os reis dos quais nós tomamos conhecimento aqui. Então, é complexo, não é? Porém, alguns fatos, eles são registrados na nossa memória de um ou outro governo.
de um ou outro presidente, aqui nós estamos falando de reis, mas de um outro presidente nós temos alguns fatos interessantes na nossa cabeça, não é? Então, os anais dos reis são como os anais da nossa história. Então, é preciso ir a fundo. Quantos feitos fizeram Salomão? E um detalhe que me chamou a atenção quando do término da construção do templo, no capítulo 7 do livro dos Reis, foi a quantidade de bois e ao mesmo tempo de ovelhas para o momento da celebração da consagração do templo. 22.000 bois, 120.000 ovelhas. É interessante. Então, um suntuoso templo erigido por este rei que assumiu o lugar de Davi. Porém, tem um detalhe, não é? Cada um faz a sua falcatrua. Reis, naquele período, também faziam falcatruas, sombras no reinado deste rei maravilhoso, rei Salomão. Por que vou dizer sábio, maravilhoso, esplêndido? Porque até mesmo lá no Novo Testamento, nós vamos encontrar Jesus quando fala da conversão. É necessário que nós entendamos e compreendamos que também os reis eram chamados à conversão, mudança de vida. Porém, em relação à sabedoria, nós encontramos a rainha de Sabá, que vem visitar, falando-se da fama de construtor, de homem sábio, vem visitar Salomão, devido à sua sabedoria, devido à sua sagacidade. Então essa mulher sai e vem com toda a sua caravana em cortejo visitar a Salomão devido à sua sabedoria. Quando a rainha de Sabá viu a sabedoria de Salomão, a casa que havia construído, os manjares de sua mesa, toda a corte sentada à mesa, os camareiros, uniformes, servindo, bebidas, os holocaustos que oferecia no templo, ficou assombrada e disse ao rei: é verdade, tudo aquilo que dizem respeito a ti, Salomão. Então, é preciso não vangloriar-se também das riquezas, não é? Não, jamais, nem da sabedoria. Somos servos inúteis. Deveríamos fazer o que fizemos, nós deveríamos ter feito. Depois é interessante que o reino, ele também não é só construído de beleza e de esplendor. Há muita podridão também, não é? Por trás dos bastidores. E o livro dos Reis não esconde as sagacidades ali, né? A podridão que é jogada debaixo do tapete. No capítulo 11 do livro dos Reis, nós vamos encontrar não somente uma, mas várias. Salomão construiu para si um harém. E aí começa, não é? Esse processo de decadência e ao mesmo tempo de desobediência. As sombras de um reinado trazem inimigos, trazem situações de injustiça. E Deus, ele não é favorável à injustiça, não, mas sempre à justiça. E aí, Salomão, então, além de angariar muitos inimigos, ele traz com si também a ira do Senhor. Por quê? Porque foi contra aquilo que estava previsto na lei. Depois de Salomão, ou seja, depois de Salomão virá um outro rei, chamado Roboão. E é interessante que aí nós vamos ter sempre o nome de dois reis. Por quê? Porque nós encontramos a divisão dos reinos. Então, quando você vê esta situação, nome de dois reis em consonância, vamos ter sim, sempre dois reis. Por quê? Porque nós vamos ter o reinado do sul e o reinado do norte. Então, depois de Salomão, com Jeroboão vai reinar Israel,
e Judá será reinado por Roboão. E aí, no reinado de Israel, ao longo de todos os, tanto do livro de Primeira Reis como de Segunda Reis, nós vamos encontrar essas duas hierarquias, dois governos reais. Até o capítulo 26 do livro de Reis, 25 precisamente, não 25, porque Segunda Reis tem 25 capítulos. Nós vamos encontrar esta situação, não é? No reino de Israel reina Jeroboão, no reino de Judá reina Roboão. No reino do Israel, o último rei, para a gente poder não ficar aqui numa lista de nomes, reina Oséias, e no reino de Judá, Ezequias. E em todos estes nós vamos encontrar situações que trazem dificuldades para o povo. Não é? Dificuldades para o povo. O rei erra, o rei peca, e quem é que sofre? Consequentemente sofre o seu povo. E aí não é somente o cisma entre os reinos, há também o cisma religioso. Por quê? Porque um rei vai novamente se perverter. O projeto de Deus não é mais o projeto do Deus que havia libertado o povo da escravidão do Egito e havia solicitado desse povo: havereis de honrar, primeiro mandamento da lei, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Mas não, os reis vão erigindo altares e vão trazendo, não é, devido às alianças, porque os reis fazem alianças para fortalecer o seu poder, vão fazendo alianças. E nas alianças você deve ceder. É interessante. Você faz uma aliança, mas você cede, não é? Nós estamos num processo político eleitoral também, a gente vê essa situação. Um candidato faz aliança com outro partido e aí ele tem que ceder alguma coisa. São jogo de interesses. E aí também o cisma religioso. Não é? Já no capítulo 12 do primeiro livro de Reis, nós vamos encontrar este cisma. E aí vão se erigindo santuários para tantos deuses. Lá no Antigo Testamento, santuários para tantos deuses. Seria interessante compreender, não é, todo esse processo. E aqui entra no livro dos Reis o papel dos profetas. O papel dos profetas. Então, se formos ler todo o livro dos Reis, nós vamos encontrar um profeta interessantíssimo já no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. Qual é o profeta que no capítulo 19 vem para chamar a atenção, não é, dos reis? Aqui nós vamos ter o primeiro profeta, Elias, lá no Monte Horebe. Ele vai fazer esse encontro com Deus e ele solicita do próprio Deus, não é, que ele está cansado de profetizar contra esse povo de dura cerviz, não é, que não tem como esse povo mudar de vida, não é? E é interessante que ele vai vencer os profetas de Baal, não é? É um dos deuses, porque lá assumiu o reinado uma mulher, não é? Junto a um outro rei, e esta mulher é que mandava no rei, Jezabel, lembram? Então, os profetas de Baal são vencidos por Elias, e Elias vem chamando a atenção dos reis, ou do rei, para que eles sejam fiéis à aliança, tanto no primeiro livro de Reis, quanto no segundo livro de Reis. Terminado o ciclo de Elias, no primeiro livro de Reis, nós vamos encontrar já no segundo livro de Reis, o ciclo de Eliseu. E aí eu estava lendo, retomando as leituras do livro de Reis, e
Depois que no segundo livro de Reis, no capítulo 2, nós vamos encontrar o ciclo de Eliseu, e eu queria chamar a sua atenção, meu querido amigo, minha querida amiga, já que nós estamos com a Bíblia na mão nesses 30 dias, mas hoje você poderia fazer essa experiência. Eliseu, já disse que Elias é aquele profeta da justiça, não é? Um dos primeiros sinais bonitos de Elias é aquele quando ele visita a viúva de Sarepta, quando ele está caminhando e aí a viúva vai buscar um punhado de lenha, vai amassar um pão e por causa da falta de esperança, ela e o filho se deitarão e morrerão depois de terem comido. Mas Elias vem suscitar a esperança. Então Elias é o profeta que suscita a esperança do povo. Então, terminado o ciclo de Elias, entra Eliseu. E aí é interessante, eu fiquei assim embasbacado, não é, com os milagres de Eliseu. E eu termino o livro dos reis chamando a sua atenção, tanto um quanto dois, não é? Quanto reis, primeiro livro de reis, quanto segundo livro de reis, chamando a sua atenção para os milagres de Eliseu. Muitas vezes nós não damos conta, ficamos lá com Elias e também as Sagradas Escrituras lida na liturgia cotidiana, ela não traz com propriedade os milagres de Eliseu. Então lhe chama a atenção. Pegue a sua Bíblia, se você puder anotar com carinho, uma caneta, um papel e anote quais são os milagres de Eliseu narrados no capítulo 2, 3 e 4 das Sagradas Escrituras. Quais são estes milagres ali narrados, tá? Eu creio, a gente pode até ir um pouco mais adiante, porque eu fui bem mais adiante. Eu fui até o capítulo 8. Até o capítulo 8. Eu fui, interessante, fui lendo, porque me chamou a atenção, e você ouve, não é? Por exemplo, o milagre do machado, depois o milagre do filho da sunamita. Interessante ler novamente Naamã, o sírio, não é? Esta história ela é relatada, também tem um texto que nós lemos em um dos dias da semana, a história de Naamã, o sírio. Então, mas vale a pena, faça essa experiência, eu procurei fazê-la, não é? Do capítulo 2 até o capítulo 8, quais são os milagres de Eliseu? Faça esta bonita experiência e, como disse a você, ir olhando todas as histórias de cada reinado, um tanto quanto cansativo, porque todos eles vão ter esses mesmos anseios de perpetuar-se no reinado, mas de repente fazendo conchavos e ao mesmo tempo indo contra a vontade de Deus. Obviamente que o seu reinado ele terá um fim. E quem é que deve reinar? O Senhor, aquele que é o Todo-Poderoso. E todo rei deveria estar a serviço deste Deus. E muitos usam o nome de Deus para que Deus esteja a seu favor. Mas isso nunca será possível. Não, porque o homem é frágil, o homem é fraco, o homem mente para si mesmo. E quando o homem está no poder, ele usa do poder, até mesmo para o seu próprio favorecimento. Que os ensinamentos contidos nas Sagradas Escrituras levem, e aqui um clamor, não é? Nesse tempo de política, não vamos ficar olhando para o homem. Claro que nós sabemos que todo homem tem projetos maravilhosos,
mas é preciso ter a ciência, a sabedoria. Salomão usou o nome de Deus e no entanto, foi infiel. Alguns são infiéis e já usam o nome de Deus na infidelidade. Que nós possamos, como bons cristãos, sonhar também aqui com um mundo novo, onde a justiça possa imperar e a verdade prevalecer. Encerrando o livro dos Reis, peçamos ao Espírito Santo de Deus que nos dê a sabedoria de Salomão. Ao mesmo tempo, nos dê a capacidade da profecia, presente tanto em Eliseu quanto em Elias, a fim de que nós sejamos capazes de olhar com muita propriedade aqueles e aquelas que na simplicidade caminham ao nosso lado. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um episódio Bíblia na mão. 30 dias. 30 dias com a Bíblia na mão. Lhe aguardo. Um beijo no teu coração e uma boa e santa noite. Ou um bom dia, ou uma boa tarde para você que acessará esse estudo em qualquer horário na sua caminhada. Que Deus lhe abençoe.